Meu nome é Caroline, eu trabalho na comunidade de práticas e a gente está aqui para fazer uma conversa hoje. Eu vou tentar facilitar um pouco de uma conversa entre duas experiências de redes de colaboração na internet que tem uma relação com as políticas públicas. A gente vai fazer isso a partir de uma ferramenta que existe na internet, que é o Hangout. Existem outras ferramentas de comunicação que a gente pode interagir com vídeo e som, mas escolhemos o Hangout hoje aqui com uma oportunidade também de mostrar no curso uma ferramenta que vocês podem estar utilizando para realizar interações com os membros dos grupos, onde vocês vão estar atuando como facilitadores. Nós estamos aqui com uma câmera, que é profissional, que tem a ver um pouco com a estética que vocês estão percebendo no resto do curso, mas também com as câmeras do próprio computador do Hangout. Então, a gente vai ter essa experiência estética com a ferramenta, e a ideia é experimentar um pouco isso no nosso curso de facilitadores. Eu vou pedir que as pessoas que estão com a gente aqui hoje se apresentem e digam de onde vêm, que redes são essas que elas estão participando e atuando, trabalhando, contar um pouquinho da sua experiência. Então, eu estou aqui em Brasília com o Ronald e o Ricardo, e lá em São Paulo com a Mariana e o André, da Rede Humaniza SUS. Vou pedir que comece por aqui com o pessoal do Participa BR aqui em Brasília, que eles se apresentem e contem um pouquinho do que faz o Participa.br. Bom, sou o Ricardo Pop. Atualmente eu estou como coordenador de novas mídias aqui na Secretaria-Geral da Presidência da República. Coordeno o projeto do Participa BR, junto aqui com meu colega Ronald. E esse projeto é um projeto que é hoje gerido, né, por este órgão de governo, né, o Ministério, que é a Secretaria-Geral da Presidência da República. O Participa BR, ele tem essa lógica de ser uma plataforma de comunidades de participação social em políticas públicas, na discussão de políticas públicas, e uma plataforma à disposição do governo e da sociedade. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Trabalho junto com o Pop aqui na coordenação de novas mídias, sou assessor técnico, formado na área de TI, né? Militante da área de software livre, que eu acho importante falar, que é uma plataforma também baseada em colaboração em software livre e toda essa filosofia. Pessoal. Eu sou Mariana, eu, nesse momento coordeno a Rede Humaniza SUS. Acabei de chegar nessa política, assim, ocupando essa função nesse coletivo gestor desde dezembro de 2014. E a Rede Humaniza SUS, vamos falar mais sobre ela, mas também é uma plataforma de software livre, é uma rede colaborativa para fazer a memória do SUS que dá certo, né? A rede também está ligada a uma política pública, e eu acho que isso tem muito a trocar, né? Eu acho que é um desafio nessas redes que se constituíram, distribuídas em funções para poder desenvolver outros dispositivos de participação social, né? Então, acho que vamos debater muito isso hoje. Vou passar para o André. Meu nome é André Benedito. Hoje estou trabalhando também na Rede Humaniza SUS, fazendo aí um pouco a interface entre os usuários da rede, entre a equipe de tecnologia, a equipe de gestão, um lugar às vezes um pouco difícil de nominar, de dar nome até, né? Porque acho que a gente sempre entendeu desde o início que a equipe de tecnologia ela tinha que estar dentro do projeto. A gente nunca entendeu que deveria ser algo que a gente contratasse um pacote e depois trouxesse. A gente trabalha com um sistema que é dinâmico, a toda hora acontecem novidades, e a gente entende que trabalhar com a ideia de um design colaborativo é o que fez com que a rede desse certo do jeito que a gente está vendo hoje. Eu acho que eu estou nesse lugar aí entre usuários, com a equipe de tecnologia, tentando perceber as necessidades da rede para a gente poder implantar soluções. Ok, então vamos ver, contem um pouquinho para a gente, então, como é que vocês tentam possibilitar essas experiências de colaboração, né, nas redes que vocês participam. Então, quer contar um pouquinho para a gente aqui, Pop? Vamos fazer bem dialógico, né, mas acho que dá para iniciar com algumas ideias, né? Quando a gente pensa no Participa como uma plataforma, a gente não pensa que é a plataforma, é a tecnologia que vai sozinha fazer a transformação que a gente precisa, mas a gente pensa que ela possibilita, ela viabiliza isso, né? Mesma coisa, como diz aí
aquele estudioso de Web 2.0, o Clay Shirk, que fala, quer dizer, as transformações sociais não acontecem quando a sociedade necessariamente adota novas tecnologias, mas quando adota novos comportamentos. Então, pensando nisso, de que forma a gente, quando oferece, né, e pensa o Participa BR aqui dentro do governo, que tipo de comportamento, que tipo de cultura a gente está pensando em desenvolver? A cultura da colaboração na construção de políticas públicas, né? Um ambiente que seja fácil para que um gestor vá lá e crie uma comunidade, oferte um debate de uma política que ele está debatendo muitas vezes dentro da secretaria, do gabinete, para que os cidadãos possam ali também participar e, no limite, cogerir esse debate, né? Fazer uma gestão compartilhada desse debate. Nós tivemos até uma experiência recente na comunidade de governo aberto, dentro do Participa, a gestão é compartilhada entre o órgão que cuida da parceria governo aberto, que é a CGU, e o pesquisador independente, que é um representante da sociedade civil. E os dois ali, quer dizer, quando o governo estava fazendo o debate do GT da sociedade civil, o governo foi lá e botou ali em debate. Quando o pesquisador precisou fazer o debate do relatório que ele estava escrevendo, ele foi lá e colocou em debate. Ou seja, não é um negócio onde só o governo coloca os debates, mas a sociedade e dá essa união em torno das políticas públicas. Claro, a gente tem muito o que avançar, mas a filosofia por trás é essa: comunidades mais horizontalizadas de colaboração em políticas públicas. E o outro ponto, né, que é até que acabou sendo reforçado bem pelo Ronald na apresentação dele, que é o que o software livre representa para a gente. Para nós, o software livre não é simplesmente uma bandeira dizendo assim, eu tenho que usar software livre porque isso traz economia para o governo e tal. Claro, isso é importante, mas isso não é o central. O central do software livre é que ele é produzido de forma colaborativa, ele é fruto da colaboração, né? E aí não fazia sentido para nós que uma plataforma de colaboração não fosse desenvolvida da mesma forma, né? Ficaria incoerente, ficaria estranho a gente ter uma comunidade de colaboração e não ter a construção dela sendo feita de forma colaborativa. Então a gente optou por uma plataforma que já existia, que é o Nosfero, até porque já tinha uma comunidade desenvolvendo, coletivos de economia solidária, e a gente entra, quer dizer, o governo ele entra não como alguém que pega aquele código, traz para si, né, gera uma versão dele e trabalha sozinho naquele código que ele se apropriou da comunidade. Ele trabalha como mais um ator neste processo. É a plataforma que a gente está desenvolvendo em parceria com o SERPRO, então a forma de trabalho dos desenvolvedores, do SERPRO e dos voluntários é de ir lá e trabalhar nos códigos junto com a comunidade. Então, quando a gente foi lá no Nosfero e colocamos as tecnologias de participação lá dentro, nós não colocamos só para o governo federal, nós colocamos para toda a comunidade que utiliza aquela ferramenta. Nós discutindo no nosso ambiente de desenvolvimento, é um ambiente onde discussão acontece, quando nós somos vamos dizer assim, o cliente, né, que está propondo uma nova funcionalidade, ali, um novo recurso. Quando a gente coloca isso, pessoas de fora discutem, avaliam se aquilo é legal, trazem uma outra possibilidade, quer dizer, a gente faz um processo dialógico até na escolha do que a gente vai desenvolver, e eu acho que isso é uma experiência interessante de colaboração na construção da plataforma. Acho que tem essas duas vertentes aí fortes no Participa, né? E na Rede Humaniza SUS, como é que vocês pensam e têm feito, né, essa perspectiva da colaboração, da facilitação, da interação entre as pessoas? Eu acho que muito do que o Ricardo trouxe, a gente compartilha com esses valores que foram trazidos das comunidades que desenvolvimento do software livre, né? Essa questão de gestão compartilhada, de inteligência coletiva, isso acho que também nos abasteceu no início para poder pensar uma plataforma, redes sociais, uma ferramenta social que pudesse proporcionar a participação. Eu acho que se pudesse definir um pouco o RHS nesse momento, assim, no momento até em que ela se constituiu, eu acho que ela tem essa inovação de ser uma ferramenta social, ser um dispositivo de
e participação ligada a uma política pública. Eu reforçaria esse aspecto, né? Eu acho que é bastante inusitado você ter uma participação, um movimento social que se constitui ligado a uma política pública, para além dos espaços que foram sendo construídos e constituídos oficialmente de participação, né? Não é um espaço mais distribuído. Eu acho que fora das redes sociais nos emprestaram dispositivos novos para consolidar o que hoje a gente está chamando de participação social, né? Acho que também, mais um aspecto, assim, o ethos comunicacional da RHS, ele nasceu ligado a uma política de humanização da saúde, muito voltada a cuidar das relações, né? Não se tratava de humanizar o humano, mas de humanizar as relações. Então, a preocupação com esse cuidado na comunicação, como se comunica, né? Como se cuida, como se acolhe, né? A questão do acolhimento da rede, das relações entre as pessoas que estavam ali se comunicando, foi sempre uma preocupação fundamental na que constituiu a própria rede. Está muito pautada pelo que se constituiu também os estabelecimentos de saúde enquanto processo de comunicação. E aí acho que a cogestão, como o Ricardo traz, é um valor muito central nisso, né? E acho que como um último aspecto, e acho que o André pode complementar um pouco essa visão, assim, acho que a RHS se constituiu como proposta, e hoje ela alcançou esse território, que é um espaço aberto, livre, gratuito, uma construção conjunta, que é a humanização. De fato, está em disputa o sentido disso, a aplicabilidade de ferramentas, então, ela acaba por se constituir com um caminho com muitas facetas diversas em relação ao que significa participar da saúde na construção de um curso que dá certo. Porque hoje ela é um espaço de alunos que aprendem com o RHS, é um espaço de acervo, é um espaço de trocas de experiência, né? Ela tem muitas funções. Você fala essa perspectiva da importância do acolhimento, né? Dos usuários, dos membros que estão participando. Quem sabe, André, será que vocês podiam falar um pouquinho sobre isso para a gente? Como é que vocês, de fato, assim, atuam para tentar acolher esses membros, esses participantes da rede? Uhum. Então, a rede ela nasce isso em 2008, então você começa ali a ter a estrutura básica de funcionamento dela, só para também ficar claro, senão a gente começa a falar de uma coisa que é difícil de entender. A estrutura básica da rede é um grande blog colaborativo. Então, cada usuário que ele entra na rede, ele se inscreve, é uma inscrição super simples. A pessoa ela tem um blog e ela vai postar experiências ligadas à humanização no país inteiro. Então, desde esse momento, alguns usuários começaram a se tornar mais ativos na rede. Então, com esses usuários se tornando mais ativos, eles começaram também a acolher os usuários novos. Então, percebe que chegou um usuário novo, fez um post. Então, um outro usuário da rede vai lá e faz um comentário, dizendo, olha, gostei muito do que vi aqui. Você também já viu esse outro post? Então, os próprios usuários começaram a se acolher, né? Muito pautado pelo que a Mariana acabou de dizer, pautado até pelos próprios dispositivos da Política Nacional de Humanização, pela discussão do que é acolhimento, do cuidado com o outro. Então, quando esses usuários começaram a se destacar, eles foram, pouco a pouco, sendo convidados a serem editores da rede. Então, nasce aí na própria rede esse nome editor. Quando esse editor ele começa a atuar no trabalho da rede, ele começa a perceber assim, peraí, eu também faço um trabalho aqui de cuidador. Então, eu não quero mais ser só editor. Eu quero que vocês me chamem de editor cuidador da RHS. Então, eles começam a montar ali um cenário e se autodenominar. Naturalmente, esse processo foi se dando. E aí, claro, com inputs da própria rede, de outros profissionais que foram aparecendo e constituindo esse grupo gestor, é que foi se moldando o que é esse acolhimento que hoje acontece na RHS. Então, basicamente, o que é esse acolhimento? Receber novos usuários, fazer uma curadoria de conteúdo do que aparece na rede para ir para uma fanpage do próprio Facebook, para divulgar o que está acontecendo ali, promover conexões entre os usuários. Então, fulano, eu vi que você postou uma informação aqui. Você viu o que o João aqui postou na semana passada? Olha, nós temos esse material aqui. Então,
ele é um editor cuidador que também começa a fazer um processo de curadoria desse material. Para dizer que isso daí não foi uma ideia que nasceu pronta, isso também fez parte de um processo colaborativo e está ligado à própria gênese da rede, de quando ela foi criada, e isso foi se desenvolvendo aos poucos, né? Eu acho que a gente considera isso muito legal. O editor, então nós temos hoje, eu também me denomino, né, um editor cuidador da rede, porque em vários momentos eu acabo fazendo esse processo, então a gente tem uma equipe de editores cuidadores da RHS. Legal. Acho que vale, Carol, acho que vale, junto com essa ideia do André, dizer que esse exercício, como ele nasceu e emergiu junto com essa composição inicial que se deu na rede, que se deu por uma ativação a partir do programa de formação de uma série de atores no território para serem agentes, então, que iam ali construir o que seria a Política Nacional de Humanização, né? Então, essa ocupação inicial, que faz energia, essas pessoas que têm interesse em cuidar e gerir a rede junto, né? Gerir o que seria o movimento humaniza, né? O movimento social humanização. E nesse encontro com a RHS, né, com a rede, no sentido dessa estrutura, né, disponível para essa comunicação, ali encontraram um espaço para poder fazer esse apoio num campo virtual, né? E isso muda muito a diferença de você contratar pessoas para fazer, por exemplo, uma mediação ou uma moderação, né? Nasce ali algo que foi sendo incorporado ao longo do tempo por todos os usuários da rede. Todos não, né? Todos é muito, assim. Mas parte dos usuários entram ali e encontram uma cultura de relacionamento, né? Um modo de fazer, um comportamento. E vão aprendendo, então, ali a se comunicar dentro daquele ethos. E isso, então, ganhou uma certa... foi distribuído também, né? Quer dizer, a curadoria hoje não é só dos editores cuidadores. A curadoria é distribuída, né? A gente pode falar mais disso depois. A gente tem até dispositivos específicos. Talvez a gente possa conversar um pouquinho aqui com o pessoal do Participa para pensar a proposta das trilhas de participação que vocês têm, né? Com que vocês façam um pouquinho, né? Dessa proposta de interação e de aprendizagem, né, aí dos usuários da ferramenta. É interessante, ouvindo as falas aqui, a gente vai percebendo várias sinergias, né? Uma primeira sinergia que eu queria colocar é a questão da gestão. A gestão nossa também é uma gestão descentralizada, onde a gente dá esse empoderamento às comunidades, né, e a esse processo de discussão e construção. A gente vê também uma outra fala que foi colocada, uma importância muito grande no processo de informação, de eu ter esse conhecimento sobre aquilo que é discutido dentro das nossas comunidades, né? A gente sempre coloca que eu vou ter uma participação mais efetiva, uma participação, uma cidadania mais efetiva, se eu conseguir disponibilizar conteúdo e informação sobre aquelas discussões que eu estou realizando, sobre aqueles processos participativos. E aí eu empodero o cidadão nesse processo. Então, a própria participação dele passa a ser uma participação muito mais qualificada quando ele tem o acesso a essa informação. Então, isso é bastante importante também, a gestão desse conteúdo dentro da plataforma, né, e o próprio uso da ferramenta. Na fala do Pop, ele coloca que a plataforma não é tão importante, o mais importante são como as pessoas interagem, como se dá esse processo, né, de interação e construção dentro da plataforma. E realmente é isso, a plataforma é um meio. As ferramentas que estão ali, elas ajudam nesse processo, mas o que faz realmente a construção do processo são as pessoas. E essa interação que acontece dentro desse processo. Sobre a trilha de participação, a gente diz que dentro do Participa BR, a trilha de participação ela é o coração, é o motor desse processo, porque ela é como um projeto, né, ela é um processo que está sendo desenvolvido dentro da plataforma, ela tem as suas etapas que vão sendo cumpridas no decorrer do desenvolvimento desse processo, e para cada etapa dessas eu posso associar uma ferramenta e uma metodologia que vai ajudar nessa forma com que as pessoas vão agir, com que elas vão se comportar dentro daquele processo participativo. Então, a ferramenta continua sendo um meio, mas surge aí uma importância muito grande na metodologia. Como eu vou usar essa ferramenta? Porque para um determinado processo participativo, essa ferramenta pode ser usada de uma forma, mas a mesma ferramenta para outro processo participativo com uma ferramenta, com uma metodologia diferente, ela já pode ter uma aplicação e um envolvimento desse participante de maneira diferente. Então, isso é muito importante.
Tinha um outro item que me pediu. Das comunidades, como elas surgem, né? Isso, interessante. A gente fala que dentro do Participa, a gente tem 2 processos. Essa comunidade ela pode surgir a partir do governo ou de uma vontade de um gestor público em discutir ou dialogar determinada política pública, mas ela tem, de um outro lado, também a possibilidade de surgir, por exemplo, uma discussão a partir da sociedade, como é o exemplo que nós temos aqui hoje dos Amigos da História, que estão aqui conosco, e que isso é uma demanda e um processo de discussão que vem da sociedade. Então, a sociedade nos procurou para a criação dessa comunidade e para uma possível discussão de uma política pública em torno desse tema. Eles têm uma prática já de muitos anos na temática e agora estão iniciando um processo, mas querem potencializar um processo de discutir isso enquanto uma política pública. Então, essa comunidade é uma comunidade que começa a partir da prática da social e que busca o engajamento depois de gestores para que isso possa se tornar uma política pública, né? Então, ou se fortalecer como política pública, né? A gente tem 2 caminhos. Um caminho que vem do gestor e um caminho que essa discussão pode surgir da sociedade. Outros 2 itens que eu queria destacar, aí dentro do contexto da colaboração, de todo esse sentimento que a filosofia de software livre traz para essa discussão, e já que a ferramenta nasceu disso, né? Eu posso ter também a participação social do cidadão na construção dessa ferramenta. No momento que ela usa software livre, que ela está disponível, eu posso tanto chamar o cidadão para me ajudar a construir a política pública na plataforma, mas eu posso ter a efetividade, o 100% de participação social, que é ele me ajudar também a construir a própria plataforma. Então, eu tenho 2 lados de atuação de participação social aí nesse processo. E um outro item interessante que foi colocado foi como eu motivo esse ator para esses processos. Hoje a gente vem iniciando uma discussão dentro do Participa, que é pensar como eu posso potencializar esse engajamento do cidadão nessa discussão. E a gente está tentando aproximar o conceito de gamificação, né, de usar conceitos de jogos para ajudar nessa mobilização, nesse processo de gerar interesse do cidadão em participar de determinados processos. E aí eu posso pensar em ranking, pontuações, toda uma série de conceitos de jogos transpostos para essa plataforma, inclusive o que foi falado dos papéis. Quando eu digo que um determinado participante da rede, ele tem o perfil de cuidador daquele conteúdo, de editor, então eu começo a gerar níveis distintos nesse participante e gero essa gamificação, esse interesse em se engajar mais, em ter destaque, né, em potencializar esses processos. Então isso é bastante interessante. A gamificação e essas experiências quebram o mito de que a participação na internet ou a relação na internet é individualizada ou narcisista, né? Isso depende muito de qual é o contexto social digital que você está inserido. As redes sociais proprietárias que são regidas sob critérios de publicidade e monetização em cima dos nossos dados pessoais, tirar aqui só. Elas trabalham nessa lógica, né? Reforçam o individualismo, reforçam o acesso a só coisas que são postadas da maneira que eu penso, né? O auto-reforço de um pensamento. Mas isso não é internet, isso aí é um aplicativo da internet, né? A internet, as plataformas livres e colaborativas, a gamificação, que permite que as pessoas reconheçam papéis sociais naquele processo, né, da plataforma digital, eles podem incentivar uma outra abordagem, que é a abordagem de construção coletiva, né? Eu tenho ideias, eu quero que a coletividade olhe para essas ideias, melhorem essas ideias, eu possa melhorar ideias que outras pessoas tiveram, eu possa ter um papel social reconhecido nessa plataforma. Quer dizer, acho que esse também é quando a gente pensa em metodologias, tecnologias, pensa que tipo de cultura e comportamento a gente está fomentando, a gente está pensando também em ser contra-hegemônico a muita cultura individualista que está aí e que nas nossas experiências já começam a provar, e algumas outras, né, já começam a provar que isso é possível, né, que é uma disputa importante a gente fazer, né. Então, vou tentar apimentar um pouquinho essa conversa ainda, porque a gente está falando de participação, que a relação com a internet não é uma relação individualista, que a gente quer promover colaboração.
Isso também fala da gente poder ter presente a questão de uma diversidade de opiniões, né? A participação implica também essa questão de uma diversidade de opiniões, das pessoas expressarem as diferenças, né? E as convergências também, mas muitas vezes, quando tem a expressão da diferença, as pessoas que estão ali preocupadas, né, em facilitar a comunicação, em produzir a interação, tem que se haver com como é que eu lido com as diferenças entre as pessoas, né? Então, a gente queria saber um pouquinho também como é que vocês têm lidado com essa questão de contemplar, da convivência, dessa expressão da diferença nas opiniões, nas formas de perceber o mundo, nas experiências de participação que vocês têm, né? Não sei quem é que gostaria de... Começamos por São Paulo aqui. Pode ser. São Paulo? Começa aí a Jesus, contando pra gente como é que é lidado com a questão. Tá bom. Um case aqui um pouco na ponta da língua, né? É muito interessante isso, porque isso é um cuidado que tem que acontecer a todo momento, né? Por exemplo, na rede, a gente está falando, é uma rede que busca acolher a diferença. Agora, ela acolhe a diferença também, desde que não seja muito diferente, né? Porque quando chega a tema polêmico, tem que ter todo um cuidado. Por exemplo, tu vai discutir, a rede tem todo um discurso relacionado à parto humanizado. Como é que é tratado uma pessoa que chega ali defendendo uma cesárea? Como é que você abre uma discussão sobre isso? Temos um discurso de antimedicalizante. Como é que é tratado quando chega alguém propondo uma proposta, fazendo uma proposta de medicalização? Como é que você abre essa conversa? Isso é um cuidado, porque assim, são seres humanos, são coisas que mexem ali nas vísceras da pessoa. Ela está militando em prol de uma causa. Quando chega alguém para discutir alguma coisa diferente, então, eu acho que esse cuidado da diferença é a todo momento. Tem questões que são muito mais simples de serem tratadas, que o diálogo ele ocorre de uma maneira tranquila, mas tem outras que a todo momento, por exemplo, nós temos uma lista de discussão de editores, uma lista de discussão de gestores. Então, esses casos a gente vai discutindo conforme eles vão aparecendo na rede. Então, acho que esse é um cuidado que a gente nunca vai ter uma receita pronta para isso, né? E quem está dando uma opinião ou dizendo, olha, eu acho que deve ser feito assim, assado, amanhã comete um erro em cima disso. É muito comum, porque isso é uma rede viva, a gente está num campo de experimentação muito grande. Acho que quem disser hoje que tem uma receita para participação, para colaboração, uma receita que funciona, eu acho que sou um pouco equivocado. Por quê? Porque cada rede é uma situação, né? Quando você coloca um projeto, você coloca no ar uma ação, uma rede, é que você começa a entrar nesse campo de negociação, nesse campo de colaboração. Então, acho que pouco a pouco a gente vai assim aprendendo, e principalmente aprendendo o que não fazer, né? E assim, quando você tem vários olhares em cima da ação, acho que é um exercício de um ir chamando um pouco também a atenção do outro. Fala, olha, nesse caso aqui, o que aconteceu nesse caso? E nesse outro? Então, acho que a gente ainda está, no geral, fazendo uma experimentação muito grande. Acho que todo mundo está nesse campo, já errou bastante e já também acertou bastante. Acho que então o desafio aí ele é, na nossa opinião, constante e diário. Eu queria pôr junto com isso que o André trouxe, acho que o Ricardo trouxe bastante também, que eu acho que mais do que diferenças conceituais, de ideias diferentes, há diferenças de modo de conversar, concepções de como é conversar, que é conversar, o que é o diálogo, né? Políticas de conversação. Há diferenças no modo como as pessoas se propõem a abrir uma conversa ou escutar o outro. Eu acho que a rede Humaniza SUS também trouxe um desafio de colocar em conversa, fazer transversalizar um pouco um certo lugar de poder em relação também ao que é o conhecimento, que é a verdade sobre as coisas, em relação, por exemplo, à saúde, né? Então, são muitas camadas onde a gente vai ter que pensar essa questão, né? E acho que eu queria chamar a atenção dessa, porque para mim é um desafio. Quando você tem gestores, usuários, trabalhadores, militantes, são várias camadas, reivindicando o direito de participar da construção de um saber, né? Então, você vai lidando também tentando
pôr ao lado coisas muito diferentes, mas também tirar de um campo muito vertical o conhecimento, né? O poder sobre a verdade de alguma coisa, né? Então, tem muita coisa em jogo, que eu acho que, para além da disputa de conteúdo ou de alguma ideia que possa ser claramente imbatível, ou que tenham diferenças muito claras, polarizadas até, tem aí também essa transversalização do poder sobre o conhecimento, né, e dos lugares que se ocupa em relação àquilo que está se discutindo. Né? Então, acho que são camadas de complexificação de como você olha para esse universo da comunicação, né? Posso acrescentar uma coisa? Por favor, vai lá, pode. Eu acho que tem uma coisa importante também, aí pensando, trazendo assim, a partir do nosso olhar aqui, de uma plataforma com comunidades para construção colaborativa de políticas públicas, que é o seguinte, que é a ideia de que as ideias diferentes, elas possam ser confrontadas. Porque muitas vezes o que acontece é o seguinte, até nesse exemplo que eu trouxe das plataformas proprietárias, o que acontece é o seguinte, que as ideias diferentes, elas são reforçadas na sua diferença, né? Muitas vezes, e em poucos momentos a gente consegue ter esse confronto, né? Então, então, é o seguinte, um órgão de governo, um gestor, ele propõe lá para debate a sua política pública. Não significa que ele vai mudar todos os pontos da política que está em debate, porque tem coisas que para aquela linha política, né, para a intencionalidade política daquele gestor, daquele projeto político que está no poder, vamos dizer assim, tem coisas que podem ser inegociáveis, né? Tem coisas que já estão abertas. Mas o importante é que isso fique claro, né? Que no debate, no confronto das ideias, isso fique claro. Olha, esta parte aqui nós não vamos mudar porque a gente acredita nisso, né? E você uma ideia contrária que acredita em outra coisa, pode continuar convivendo com a gente acreditando nessa outra coisa, e a gente vai, inclusive, poder, inclusive, incorporar minimamente algumas coisas que são possíveis de negociar. Mas, assim, pelo menos a gente tem esse ambiente de transparência e de colaboração em que fica claro o que é negociável, o que é inegociável, e isso vai produzir uma política pública melhor do que aquela que seria produzida num ambiente onde eu só falo com os iguais, né, e nem aqueles mínimos, né, adaptações que eu posso fazer, eu consigo fazer. Não, eu consigo. Não, e consigo fazer mais do que até poucas adaptações. A gente faz muita adaptação. Mas o que eu quero dizer trabalhar dentro do gabinete com os iguais faz com que as adaptações não sejam possíveis. Trabalhar de forma aberta com os diferentes permite que essas adaptações sejam feitas, ainda que a proposta inicial não vá ser radicalmente mudada. Tem casos que a proposta, até quando ela está em construção, ela muda, né? Mas eu acho que esse na construção da política pública, a forma de lidar com a diferença, ela é uma forma, primeiro, de transparência de posições e depois de melhoria, porque a diferença melhora aquilo que você propôs inicialmente, né? Então, a conversa está muito boa, ela pode seguir ainda na visualização dessas plataformas, poder entrar nessas plataformas e poder fazer uma experiência, mas a gente vai querer, então, um momento de despedida, que os nossos convidados possam contar alguma coisa que eles acham que ainda é importante e que possa contribuir para esse nosso curso de facilitadores. Então, eu vou pedir que o pessoal aqui do Participa BR possa fazer uma finalização, dizendo ainda alguma coisa que acha importante que pode contribuir com esse processo de aprendizagem dos nossos facilitadores. Bom, vamos seguir trocando, né, informações e práticas e vivências, e, né, esse é o nosso desejo aqui do Participa. Eu acho que é uma construção, né, não para nunca. É um processo de ressignificação contínua. Dois aspectos que eu queria colocar rapidinho antes de terminar. Uma coisa interessante que a gente aprendeu na plataforma com as ferramentas é que uma ferramenta, quando a gente cria para uma finalidade, a gente cria pensando em resolver um problema. Mas, às vezes, o usuário nos chega com uma outra proposta de uso daquela ferramenta que a gente nunca imaginou. O famoso reuso, né, o reaproveitamento a partir de uma metodologia diferente, ou uma ressignificação daquilo que a gente imaginava. E isso é fantástico. E a rede permite isso, permite esse processo. Pensando nesse processo de reuso e ressignificação,
a gente fez até uma reflexão sobre a própria trilha, né, sobre o próprio motor da plataforma, o processo de participação, em que eu uso a trilha para construir esse processo de participação. Mas eu posso pensar na trilha também para a construção de um processo de aprendizado, porque é a mesma ideia, é a mesma proposta. Eu construir todas essas fases e etapas ao longo desse processo, porque a construção é feita a cada momento, a cada metodologia, a cada ferramenta que eu aplico. Então eu posso usar isso tanto para construir um processo de participação, como eu posso construir também um processo de aprendizado belíssimo, usando uma rede social e um conjunto de ferramentas e metodologias. Então é isso. Tá ótimo. Então tá, queria agradecer então a participação de vocês, muito obrigada, e fica o convite para o pessoal entrar no endereço que a gente vai colocar aí, para conhecer, participar e seguir fazendo a interação com a comunidade de práticas Participa BR. Ok, obrigado. Para a gente encerrar então a conversa, queria pedir para o pessoal da Rede Humaniza SUS falar um pouquinho desses desafios que eles percebem para a gente pensar processos de colaboração, de aprendizagem, de troca de experiência por meio das ferramentas virtuais. O que a gente estava aqui conversando um pouco, né, e ao ouvir também todas as falas, fica aquela sensação de que a gente não falou o suficiente, né, que tem muito mais para ser discutido. Acho que a gente está aqui numa conversa onde a gente está trabalhando com a fronteira de um determinado conhecimento, um determinado expertise. Acho que está todo mundo, a gente falou um pouco disso, está todo mundo experimentando. Então, eu acho que o convite é para o diálogo continuar aberto, né? Daria muito vontade aqui, não só discutir o que a gente fez, mas quais são os desafios que a gente enxerga nesse processo, né? Quais são os nossos próximos passos, o que a gente está imaginando para isso, quais são as nossas dificuldades. Eu acho que é por aí, assim, quando você encontrar um outro facilitador, um outro mediador, entender não só quais foram as boas práticas que ele teve, mas quais são os desafios atuais. Quais são os seus desafios quando você está com um grupo, né? Como é que você abre um diálogo? Como é que você consegue cuidar de um ambiente onde você consiga que as pessoas tenham um momento de fala, onde você consiga reconhecer também que o silêncio também às vezes é importante, para dar tempo das pessoas elaborarem. Então, acho que é um desafio constante, não tem receita para mediação, porque nós estamos lidando com sistemas vivos, assim, com pessoas, e essas pessoas em relação. Então, acho que o que eu queria deixar assim como fala final é isso, acho que é uma experimentação, e que a gente possa falar mais disso, que vocês possam entrar no Participa BR, possam entrar na Rede Humaniza SUS, tentar entender mais. A gente também vai disponibilizar alguns materiais que a gente acha que é relevante para essa discussão, né? Então, acho que essa é a fala final. A gente está aí lidando com uma coisa... até a Mariana falou, a palavra é o processo, né? A gente está lidando com algo que está sempre em processo, sempre tentando se reinventar, sempre tentando fazer alguma coisa diferente a partir disso. Eu posso fazer mais uma fala? Claro, fica à vontade, Mariana. Acho que primeiro eu queria agradecer, acho que é um convite muito bom, porque é difícil encontrar políticas nesse momento que são tão irmãs assim quanto essas, né? Acho que cultura digital, acho que Participa BR, acho que a comunidade de práticas e a RHS tem muito a trocar, assim, né? E eu acho que é um desafio para nós hoje muito grande saber construir um outro layer, uma camada de inteligência coletiva, de análise de dados, não só de dados quantitativos, numéricos, mas que possam entender o que se passa nas conversações para poder retroalimentar a própria comunidade e outras políticas, né? Então, essa discussão sobre inteligência coletiva, para além do fluxo de conversações e produção de inteligência que se dá distribuidamente no momento em que ela acontece. Então, nós estamos num esforço enorme, assim, de construir acervos digitais que possam ser mais inteligentes, de construir indicação de conteúdo que possa ser mais inteligente e de devolver para o fluxo de acontecimentos da comunidade o que a internet nos dá de presente, por um lado, que é um campo de visualização e de rastros muito interessante. É um desafio hoje como lidar com todo o conteúdo que a gente gerou esses 7 anos de comunidade. E acho que a gente tem muito a trocar com todos vocês nesse aspecto, assim, tanto de como desenvolver como programadores podem desenvolver
aplicativos para isso, como em visualizações, assim, acho que é um campo interdisciplinar de muita complexidade e que a gente está navegando nessas águas agora, assim. Então, também é um agradecimento e um convite para a gente poder fazer uma conversa sobre análise de dados, inteligência coletiva e feedback para essas comunidades e para as políticas públicas. Obrigada, viu, querida? Foi ótima conversa. A gente que agradece demais a participação de vocês. E a gente também está firme, assim, tanto nesse processo do curso de facilitadores, quanto para que outras coisas possam nos ajudar a cuidar melhor, a facilitar mais, a construir mais trilhas, mais caminhos de participação, né, entre as nossas redes e as pessoas que participam, né. Então, brigadão mesmo, valeu, gente, valeu a paciência também de vocês aí no processo, e até a próxima, que estaremos juntos em breve, com certeza. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.